Oi, pessoal, meu nome é Milena, eu faço mestrado em Psicologia na Universidade Federal de São Carlos e eu pertenço ao grupo de Psicobiologia do Departamento de Psicologia da Universidade. A minha orientadora é a professora doutora Amanda Ribeiro de Oliveira e hoje vou apresentar uma pesquisa que faz parte do meu trabalho de mestrado, né? E o título do meu trabalho é Efeitos de doses subanestésicas de cetamina sobre a aquisição do medo condicionado à luz em ratos. O medo exacerbado é uma característica central observada nos transtornos de ansiedade e é entendido como uma experiência aprendida ou condicionada. Os tratamentos farmacológicos comumente empregados para esses transtornos podem aumentar os sintomas de ansiedade na fase terapêutica inicial e isso também pode dificultar a adesão ao tratamento. A cetamina tem demonstrado eficácia terapêutica quando administrada em doses subanestésicas em estudos clínicos, com efeitos de uma única dose notados poucas horas após a administração. A cetamina é um antagonista do receptor N-metildeaspartato, NMDA, envolvido na neurotransmissão glutamatérgica. E como se sabe, o glutamato e seus receptores desempenham um papel fundamental na criação de memórias emocionais. Além disso, estudos envolvendo os efeitos da cetamina sobre a aquisição da memória aversiva mostraram que a sua administração crônica prejudica o condicionamento do medo. Portanto, os objetivos desse trabalho foram avaliar os efeitos da cetamina administrada de forma aguda e em diferentes doses sobre a aquisição do medo condicionado à luz em ratos. E, para isso, foram utilizados 48 ratos Wistar machos, com 8 semanas e peso de 270 a 390 gramas, mantidos em condições controladas, com alimento e água livremente disponíveis e alojados em grupos de 6. O N adotado foi de 12 para cada grupo. E a droga utilizada foi a cetamina, administrada de forma intraperitoneal, nas doses de 10, 20 e 30 miligramas, e salina para o grupo controle. Para a sessão treino, foi utilizada uma caixa experimental, uma caixa de condicionamento padrão, que ficava localizada dentro de uma câmara de atenuação acústica. E a sessão treino ocorreu da seguinte forma: o animal era colocado na caixa e passavam por um período de habituação de 5 minutos. Após esse período, ele recebia 10 pares do estímulo condicionado, seguido do estímulo incondicionado. Então, uma luz de 6 watts era apresentada por 20 segundos e terminava com um choque de 0,6 mA nas patas, com duração de 1 segundo. As sessões teste e reteste ocorreram da seguinte forma: o animal era colocado na caixa, passava também por um período de habituação de 5 minutos, e então a luz de 6 watts era apresentada na ausência do estímulo incondicionado. Então, o estímulo incondicionado não era apresentado, somente a luz. E vocês podem ver, a caixa utilizada foi a mesma caixa, mas aqui vocês podem ver que foi acoplada uma base de plástico no piso da caixa. Também foi adicionado um ruído de fundo, que era produzido por um exaustor que ficava dentro da câmara de atenuação acústica, e também o odor. A caixa foi higienizada com ácido acético, enquanto no treino a caixa foi higienizada com álcool na concentração de 20% e também não tinha ruído de fundo. Aqui nós podemos ver, então, o delineamento experimental. Aqui os animais chegavam ao biotério, ficavam 3 dias de habituação, no mínimo 3 dias de habituação ao biotério, e após esse período, as sessões experimentais eram iniciadas. Então, aqui vocês podem ver que 30 minutos antes do treino ser iniciado, os animais recebiam as doses especificadas, ou salina ou cetamina 10, 20 e 30 miligramas. Então, o treino era iniciado após os 30 minutos, e depois do treino, 24 horas depois, os animais iam para o teste de medo condicionado à luz, e 24 horas após o teste, eles iam para o reteste. E todas as sessões tinham duração aproximada de 20 minutos. Então, aqui nós podemos ver os resultados. Aqui nós temos o resultado do treino de medo condicionado à luz, os resultados dessa sessão. E aqui o tempo de congelamento em porcentagem. Nós temos tempo de congelamento em porcentagem aqui. No início, aqui nós podemos ver que os animais congelaram
né, relativamente pouco, quando comparado ao final da sessão. Então, aqui o início equivale à apresentação da primeira luz e o final equivale à apresentação da última luz. Então, aqui nós podemos ver que todos os grupos, né, para todos os grupos houve um aumento no tempo de congelamento quando comparado ao início, um aumento significativo, né? E em relação aos tratamentos, nós podemos ver que o grupo que recebeu, né, cetamina na concentração de 20 e na concentração de 30 miligramas, teve uma diminuição significativa no tempo de congelamento quando comparado ao controle. E aqui nós temos, então, os resultados das sessões teste e reteste. Então, aqui no teste, nós podemos ver, né, que houve um efeito significativo do tratamento. Então, o grupo que recebeu cetamina 30 miligramas teve uma diminuição significativa no congelamento no teste quando comparado ao grupo controle. E aqui nós temos, então, os resultados, né, do reteste. E aqui, na seção reteste, não houve um efeito do tratamento, mas nós podemos ver que todos os grupos, né, tiveram uma diminuição significativa no tempo de congelamento quando comparado ao teste, né? Então, podemos então notar que a dose de 30 miligramas, né, de cetamina prejudicou a aquisição do medo condicionado à luz em ratos, e tal efeito não parece decorrente de algum prejuízo motor causado pela cetamina, uma vez que se manteve 24 horas após o tratamento. Essas observações, portanto, implicam uma interferência da cetamina no processamento de memórias aversivas. Então, esse foi o meu trabalho e eu agradeço a oportunidade. Obrigada.